Afinal, é devida, é correta, é adequada, é legítima a equiparação da injúria homotransfóbica à chamada injúria racial? É exatamente sobre isso que a gente vai tratar, pontual e especificamente em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, veiculada e concluída no dia 21 de agosto desse ano de 2023. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e, através desse instrumento, eu tento trazer as mais importantes atualizações e temas relevantes, percussientes na seara doutrinária, legislativa e jurisprudencial para aqueles interessados na área criminal. Falamos sobre direito penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia, execução penal e tudo isso junto e misturado. Se você não estava ligado, já resolve o problema, deixa o joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E preste atenção, porque antes de tratar desse tópico, eu preciso fazer uma rápida digressão histórica, porém absolutamente necessária e pertinente. Vocês vão se recordar que há alguns anos, especificamente em junho de 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, finalizou o julgamento e deu procedência para o mandado de injunção 4733, julgado em conjunto com a ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão de número 26. E o objetivo e o resultado desse duplo julgamento foi o reconhecimento da omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei ou legislação criminalizadora em desfavor dos atos de homo e transfobia. E, nessa ótica, entendeu por estar nesse contexto, ao menos até que o legislador corrija esse equívoco, retifique essa omissão e produza coerentemente um cumprimento implícito, um mandado expresso, na verdade, de criminalização também para a homotransfobia, considerando essas formas, esse ataque como uma espécie de racismo dentro de um espectro maior aqui, a gente tem fundamentalmente a possibilidade da aplicação da Lei 7716, a chamada Lei dos crimes de preconceito, que traz no bojo da sua tipificação o crime de racismo como nós conhecíamos. Foram 8 votos exarados pelos ministros da Suprema Corte lá em 2019 nesse sentido, e apenas 2, se não me falha a memória, os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli, que entendiam que ali não era campo para, numa hermenêutica interpretativa e jurisprudencial, aplicar aí e sanar eventual omissão, que isso seria função exclusivamente do Poder Legislativo. Mas o fato é que o hoje ex-ministro Celso de Mello, o ministro Fachin, Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Fux, Carmen Lúcia e ministro Gilmar, todos esses votaram nesse sentido, beleza? Ou seja, pelo enquadramento da homo e a transfobia em relação ao crime de racismo, então tipificado apenas, conforme entendia o bloco plenário do Supremo, na Lei 7716 de 89, ao menos até que o Congresso Nacional editasse a respectiva matéria. Interessante, eu só separei um trecho aqui da tese fixada à época pelo Supremo Tribunal Federal. Ele aponta aqui que até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar mandados de criminalização definidos nos dispositivos do artigo 5º, as condutas homo e transfóbicas reais ou supostas que envolvam aversão odiosa à orientação sexual ou a identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido esta em sua dimensão social. A gente fez um vídeo, eu até disponibilizei aqui no meu canal, tá, pessoal? Se vocês buscarem aí em relação a esse julgado, e toda uma aula, tem 1 hora aí, em que eu explico basicamente qual é essa perspectiva de racismo na sua dimensão social, uma perspectiva mais ampla, porém bem interessante e necessária para fins de compreensão e destacadamente para fins de preparação para concurso público. Ajustem-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na 7716, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância qualificadora
por motivo torpe, beleza? Tranquilo? Então, essa foi a decisão, mas essa foi uma decisão lá atrás de 2019, de junho de 2019. Pedro, mas o tema aqui é outro, é um tema que você mencionou, analisado em embargos de declaração, no mandado de injunção mencionado por você, o mandado de injunção 4733, agora dia 21 de agosto de 2023. Calma que eu vou chegar lá. O segundo passo, até a gente chegar nessa decisão, é remeter a outro ano, mas agora em 2021, em outubro, porque o mesmo plenário do STF julgou à ocasião o HC 154248. Nós já tínhamos decisão das cortes ou das turmas do Supremo nesse sentido, e era uniforme, tanto na quinta como na sexta turma do STJ, o entendimento de que a injúria racial, a injúria com conotação de racismo, então estabelecida e tipificada no artigo 140, parágrafo 3º, que era uma modalidade de injúria qualificada, também se caracterizaria como uma espécie de racismo. E, naturalmente, ao reconhecer que essa injúria racial, essa injúria com características ou atributos de racismo, ela é também uma modalidade de racismo, naturalmente eu tenho por consequência a aplicação dos ditames constitucionais para o crime de racismo, ou seja, ela não tem que ser punida com pena de reclusão, que já era feito, ela é inafiançável e ela é o que mais importante, imprescritível. E aí chega finalmente a pontual e específica situação, qual seja bacana. Agora, doutores e doutoras, a grande questão é saber a injúria discriminatória no contexto de homo e transfobia também vai ser considerada um crime de racismo, também vai ser considerada inafiançável, também vai ser considerada imprescritível, ou esses atributos não são aplicáveis aqui a essa injúria relativa à homo e à transfobia. A grande questão, pessoal, era justamente que não houve essencialmente menção em relação a isso no julgamento da ADO 26 e tampouco do mandado de injunção ora analisado, o mandado de injunção 4733. Entretanto, houve a apresentação de embargos declaratórios em face da decisão do mandado de injunção 4733, justamente para se manifestar nesse sentido. Até porque, como a gente disse, no HC 154248 já tinha havido o reconhecimento da injúria racial sem expressar aí a homotransfobia como uma modalidade de racismo, com os atributos inerentes a esse reconhecimento, e que, posteriormente, já nesse ano de 2023, isso foi expressamente inserido na própria Lei 7716. Vocês vão se recordar aí que esse ano a gente teve a Lei 14.532 de 2023, que fez inserir, inclusive, a injúria racial dentro do própria Lei de Racismo, da Lei dos Crimes de Preconceito, a Lei 7716, ratificando e endossando a posição do Supremo Tribunal Federal, com um problema: não fez referência, não fez menção, mais uma vez, à questão relativa à homotransfobia. E aí prevaleceu coerentemente o voto e a posição aqui do ministro Luiz Edson Fachin. Preste atenção, porque eu até consigo entender aqueles que discordam dessa atuação mais proativa por parte do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu não vou entrar em diligência ou em dilema, porque eu já fiz a todas as minhas manifestações relativas e eu acho que o debate é salutar. Eu acho que há bons argumentos para todos os pontos. Mas então por que você diz que é coerente, Pedro? Coerente no seguinte sentido: partindo do pressuposto inafastável, que hoje é inafastável, não era isso que estava em discussão, que o Supremo entendeu que a homotransfobia estão dentro do espectro do racismo, enquanto crime lá originário da Lei 7716, a partir de uma perspectiva, de uma percepção, de uma dimensão social do racismo, naturalmente não faz o menor sentido que você refute esse pressuposto para fins de injúria racial. Bom, não faz sentido eu dizer que homotransfobia é racismo para uma coisa, mas não é considerado para outra. Por isso que eu afirmo que houve coerência.
E aí, os 10 ministros, só não votou nessa linha o ministro mais novo, o ministro mais recente e o ministro Cristiano Zanin, que entendeu que esse questionamento exorbitava do objeto discutido no mandado de injunção, ou seja, nem entrou no mérito, então ele não tem um voto contrário no mérito propriamente dito, ele viu apenas questões formais, mas outros 10 ministros componentes da corte apontaram no sentido de estender o tratamento da injúria racial também para fins da homotransfobia, ou seja, a injúria discriminatória com referência à homofóbica ou transfóbica também deve ser considerada, presta atenção aqui, como uma espécie de racismo e, como tal, deverá ser considerada inafiançável, deverá ser considerada imprescritível, beleza? Tranquilo? Muito importante esse entendimento e eu espero que vocês atualizem o material de vocês, fiquem todos aí atentos, por quê? Porque não tenho a menor dúvida que isso vai cair na sua prova. Não esquece, comenta aí embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, divulga o canal para seus amigos e amigas, ajuda a gente a crescer para chegar cada vez a mais pessoas, sempre na perspectiva de ajudar, de contribuir na evolução e também de aprender com os senhores e com as senhoras. Vou deixar aqui embaixo também o link de alguns cursos que vocês possam achar interessantes, sempre num preço muito interessante, muito bacana, abaixo do mercado. Tem curso de processo penal, de leis penais especiais, reta final de concurso como delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente tem curso de atualização jurisprudencial. Dá uma conferida lá e vamos embora estudar. Valeu, um beijo no coração, até a próxima. Tchau!